barco que naufragou na região metropolitana de Salvador matou 6 pessoas e Marinha investiga se houve excesso de passageiros no veículo. E você vai ver também. Primeira remessa de doses da vacina do SUS contra a dengue chegou ao Brasil. Lista com locais que serão aplicadas ainda não foi divulgada. Empresas terão que informar ao governo quanto pagam de diferença nos salários dos funcionários homens e mulheres. Subiu para 94 as mortes provocadas pela onda de frio extremo que atinge os Estados Unidos. Fila de exames em São Paulo cresceu 52% no ano passado e agora 445 mil pessoas estão à espera de atendimento. E os resultados dos jogos do Campeonato Carioca e o início do Paulista neste fim de semana. Pedro, pé direito, olhou o goleiro, bateu! Gol! 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. A partir de agora, você fica mais atualizado com notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. A Marinha do Brasil ainda faz buscas por 2 desaparecidos após o naufrágio de uma embarcação na Baía de Todos os Santos, região metropolitana de Salvador, na Bahia, ontem à noite, e deixou pelo menos 6 mortos. É investigado se houve excesso de passageiros no veículo. A embarcação que naufragou ontem na Baía de Todos os Santos e que deixou pelo menos 6 mortos em Madre de Deus, na região metropolitana de Salvador, fazia transporte regular de passageiros de acordo com a Marinha, que investiga se houve excesso de passageiros no veículo. O barco tem capacidade para 10 passageiros e um tripulante e estava com a documentação regular. De acordo com a Marinha, a embarcação era de uso exclusivo em atividades de esporte ou recreio, não sendo habilitada para o uso comercial. O percurso a ser feito ontem seria de aproximadamente 2 quilômetros entre a ilha de Maria Guarda para Madre de Deus, considerado um percurso tranquilo que pode ser feito em até 10 minutos. Mas antes da metade do caminho, a embarcação naufragou. Equipes de busca e salvamento da Capitania dos Portos da Bahia estão na região fazendo buscas por possíveis desaparecidos junto com outros órgãos e está avaliando o ocorrido. A primeira remessa de doses da vacina do SUS contra a dengue chegou ao Brasil. Como a quantidade é pequena para atender toda a demanda, foi definido um público-alvo e serão priorizadas neste primeiro momento cidades de grande porte com alto índice de transmissão, mas a lista ainda não foi divulgada. A primeira remessa, com 720 mil doses da vacina contra a dengue, que será aplicada através do SUS, chegou ao Brasil no sábado. Ao longo dessa semana, a previsão é de que o imunizante passe pelo processo de liberação da Alfândega e da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para depois ser enviado ao Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. Ainda são aguardadas mais 600 doses da vacina Qdenga, que também foram ofertadas sem custo ao poder público pelo fabricante, o laboratório japonês Takeda Pharma, além de 5 milhões e 200 mil doses compradas pelo governo federal, que devem ser entregues gradativamente até novembro. Esse volume é o limite da capacidade de entrega do fornecedor. Como o esquema vacinal requer a aplicação de 2 doses em um intervalo de 90 dias, o quantitativo será destinado a imunizar 3 milhões e 200 mil pessoas esse ano. A previsão é de que as doses comecem a ser aplicadas a partir de fevereiro em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade, público-alvo com maior número de hospitalizações por dengue depois das pessoas idosas, para as quais a vacina ainda não está liberada pela Anvisa. Além disso, devem ser priorizados os municípios de grande porte com alta transmissão da doença nos últimos 10 anos, mas a lista de cidades ainda não foi divulgada pelo Ministério da Saúde.
Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, o Laboratório Takeda fez um convênio com a Prefeitura, que começou uma vacinação em massa com a Qdenga no dia 3 de janeiro, imunizando pessoas de 4 a 60 anos de idade, alcançando todas as faixas etárias para as quais a vacina é liberada. Até o momento, 10.500 pessoas receberam os imunizantes, apenas 7% da meta, que é de 150 mil douradenses até o fim de março. Um mês assim que as pessoas ainda estão de férias, outros viajando. E ainda nós estamos implantando em outros locais para fazer a vacina ainda. Então a gente espera incrementar muito mais essa campanha de vacina e a gente conseguir muito mais números aí em relação à vacina da Qdenga. O Brasil foi o primeiro país do mundo a incorporar a vacina contra a dengue no sistema público de saúde. O imunizante está aprovado pela Anvisa desde março do ano passado, disponível em clínicas privadas desde julho e foi incluído no Plano Nacional de Imunizações em dezembro para chegar aos postos de saúde. Toda vacina nova, a população fica receosa quanto à questão das reações adversas, E a gente está percebendo que é uma vacina bem tranquila, com poucas reações, poucas situações que a gente tem observado. Então, assim, a aceitação está sendo muito boa. A vacinação começa no momento em que o país passa por um aumento nos casos de dengue. Foram 55.859 suspeitas notificadas na primeira quinzena de janeiro de 2024, além de 6 mortes. No ano passado, foram 17 mortes, mas as notificações ficaram em 26.801 casos no mesmo período, segundo os dados mais recentes divulgados pelo Ministério da Saúde. E a saúde pública ainda segue sendo um problema a ser resolvido. Um levantamento mostrou que, em São Paulo, a fila de exames cresceu 52% em 2023. A capital paulista tem agora 445 mil pessoas à espera de atendimento. Os anos passam e a saúde pública segue sendo um desafio para os governantes. A lista de espera para consultas e exames só aumenta. Um exemplo é a endoscopia, que atualmente conta com uma lista de espera de 97 mil pessoas, um aumento de 72% em comparação com o ano anterior. O levantamento também mostrou que, no mesmo período, cerca de 502 mil pacientes não foram atendidos na rede municipal paulista. O principal motivo associado ao paciente como faltas e remarcações, que representam 98,5% de todos os exames não realizados. Contudo, na contramão do aumento, os exames de ressonância e oftalmológicos caíram na cidade. Em 2022, pouco menos de 34 mil pessoas estavam na fila para a realização de ressonâncias, mas em 2023, esse total caiu para pouco mais de 10 mil, uma diminuição de 70% em um ano. Mesma situação dos exames oftalmológicos, que caíram de 7.500 para 6.800 pessoas na fila, uma queda de 9% frente ao ano anterior. Questionada sobre essa condição, a Prefeitura de São Paulo informou que vem trabalhando na construção de novas redes de saúde pública e na contratação de novos especialistas. Além disso, a Prefeitura informou também que vem empregando esforços para melhorar a qualidade no atendimento de saúde à população. Com os termômetros marcando menos 30 graus, subiu para 94 as mortes provocadas pela onda de frio extremo que atinge os Estados Unidos. Desde a semana passada, as baixas temperaturas provocaram cancelamento e o atraso de milhares de voos. Estradas foram bloqueadas, muitas escolas seguem fechadas e milhares de pessoas estão sem energia. O estado de Oregon, o noroeste do país, é um dos mais afetados e declarou estado de emergência. Pelo menos outros 8 estados tiveram vítimas fatais por causa da nevasca. A partir dessa semana, as temperaturas sobem um pouco e a preocupação se volta ao derretimento de neve acumulada e à chegada de chuvas que podem provocar enchentes. Aqui no Brasil, depois do tempo e temperatura ficarem oscilando durante o final de semana em boa parte do país, vamos agora saber a previsão do tempo para os próximos dias. E quem traz mais informações é a jornalista Caroline Povoleri. Carol, seja muito bem-vinda. O que a gente pode esperar para essa semana? Uma boa noite para você. Boa noite, Bia, e a todos que nos acompanham por aqui.
Pois é, Bia, a semana deve ser de tempo instável e temperaturas mais amenas com o avanço de uma frente fria pelo Brasil. O fenômeno que causou chuvas ao longo de todo o fim de semana no Sudeste segue para o interior do país, causando temporais no Centro-Oeste e no Sul do Nordeste. Nos estados da Bahia, Piauí e Ceará, os temporais devem ser mais intensos, Bia. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, a partir de hoje, os maiores volumes de chuva devem se concentrar entre o Espírito Santo, o sul da Bahia, centro-norte de Minas Gerais e o Distrito Federal. Outro sistema meteorológico, a chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul, caracterizada por uma faixa extensa de nuvens, deve começar a se formar já amanhã e áreas como o sudeste do Amazonas, sul do Pará, norte de Goiás e o norte do Espírito Santo voltam a receber chuva persistente. Já as temperaturas mais amenas serão no sudeste, centro-oeste e nordeste, com temperaturas que não devem passar dos 30 graus Celsius. Na região norte, a expectativa é que as temperaturas fiquem próximas ao que foi observado na semana anterior, por volta dos 35 graus Celsius. Volto com você aí no estúdio, Bia. Muito obrigada pelas suas informações, Carol. Uma ótima noite para você. E veja a seguir, empresas têm até o final de fevereiro para enviar documentação com o valor de salários dos funcionários. E veja também os resultados do Campeonato Carioca e o início do Paulista no fim de semana. A gente volta já já. Estamos de volta, são 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Uma nova subvariante da Covid-19 foi identificada no Mato Grosso pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Estado. Chamada JN 2.5, a nova cepa, que é uma variação da Omicron, foi encontrada após a seleção e sequenciamento de 15 amostras positivas para a doença nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande. 4 mulheres tiveram o exame positivo para a subvariante, 3 chegaram a ser hospitalizadas e, após alta médica, seguiram para isolamento domiciliar. Já a outra paciente tinha doença pulmonar obstrutiva crônica e veio a óbito. Este caso permanece em investigação pela Vigilância Epidemiológica Local. Segundo a Secretaria de Saúde, não é necessário criar pânico, mas é preciso sempre estarmos em alerta aos sintomas gripais. Além da recomendação do uso de máscara em caso de gripe ou resfriado, lavar as mãos com sabão ou higienizar com álcool, 70%, e, claro, procurar uma unidade de saúde para uma condução do quadro. Além do Brasil, a JN 2.5 já foi identificada no Canadá, França, Polônia, Espanha, Estados Unidos, Suécia e Reino Unido. As empresas têm até o fim de fevereiro para enviar os documentos com detalhamento sobre o valor que é pago aos funcionários. O maior objetivo desta ação é avaliar se há diferença salarial entre homens e mulheres. O período para as empresas enviarem os relatórios salariais para o Ministério do Trabalho já começou. O documento deverá ser enviado até o dia 29 de fevereiro e estará disponível na área do empregador do portal Emprega Brasil, na página do Ministério do Trabalho e Emprego. Empresas com mais de 100 funcionários deverão preencher o relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios a partir desta semana. A iniciativa conjunta do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério das Mulheres tem como objetivo apurar diferenças salariais entre homens e mulheres nos mesmos cargos e funções. O relatório atende ao decreto número 11.795 de 2023, que regulamenta a Lei 14.611, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em julho do ano passado, que estabelece a obrigatoriedade de igualdade salarial entre mulheres e homens. As empresas que desrespeitarem a lei e não entregarem os relatórios dentro do prazo determinado serão multadas em até 3% da folha de salários do empregador, limitados a 100 salários mínimos. Essa multa não anula outras sanções aplicadas aos casos de discriminação salarial com multas máximas de até R$ 4.000.
Para fins de fiscalização e averiguação cadastral, o MTE pode pedir às empresas informações complementares àquelas que constam no relatório. Caso sejam comprovadas ocorrências de discriminação por sexo, raça, etnia, origem ou idade, a lei prevê indenização por danos morais. Entretanto, em casos em que os relatórios constem desigualdade salarial, as empresas poderão regularizar a situação através de planos de ação para mitigação da desigualdade e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens. A portaria número 3.714 do Ministério do Trabalho contém detalhadamente todas as ações que devem estar incluídas no plano, como a promoção e implementação de programas de diversidade e inclusão no ambiente de trabalho, a capacitação de gestores, lideranças e empregados sobre o tema, a formação de mulheres para o ingresso, permanência e ascensão no mercado de trabalho em igualdade de condições com os homens. A Justiça Federal condenou a mineradora Braskem a pagar indenização para 3.000 famílias prejudicadas pela mineração de salgema na região onde o solo afundou em Maceió. A reparação financeira para essas pessoas foi determinado em R$ 12.500. O morador que tiver comércio na região dos Flechais, no bairro Bebedouro, em Maceió, receberá R$ 15.000. A área ficou isolada depois da desocupação de outros 5 bairros em decorrência do afundamento do solo. As casas dessas comunidades apresentaram rachaduras. Em dezembro, parte de uma das 35 minas de extração de salgema se rompeu na Lagoa Mundaú. A Braskem disse que vai se manifestar nos autos do processo e que ainda não foi intimada sobre a decisão da Justiça Federal. De acordo com a mineradora, moradores e comerciantes das comunidades Flechal de Cima e Flechal de Baixo já estão sendo indenizados e a adesão das propostas é de 99,7% e R$ 46 milhões já foram pagos às famílias. Neste fim de semana tivemos o início do Campeonato Paulista e diversos jogos do Campeonato Carioca. 2 clubes do Rio de Janeiro até realizaram jogos fora do país para se prepararem para mais um ano de futebol. Quem traz mais informações é o jornalista Igor Ciconello. Boa noite, Igor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Beatriz, e a todos que nos acompanham nesta segunda-feira. Olha só, neste domingo aconteceu uma situação muito curiosa. Os torcedores do Flamengo e do Vasco tiveram jogos dos clubes em dose dupla. Isso porque as duas equipes deixaram no Brasil equipes repletas de jovens talentos para disputar o campeonato estadual, enquanto o elenco principal viajou para fora do país para realizar amistosos de preparação. Os titulares do Vasco da Gama foram até o Uruguai enfrentar o Deportivo Maldonado. A partida terminou 1-0 para o Cruz Maltino, com um belo gol do francês e camisa 10, Payet. E aqui no Brasil, o time praticamente sub-20 do Vasco empatou com o Sampaio Corrêa por 3-3 pelo Campeonato Carioca. Mas esse Sampaio Corrêa não é o tradicional clube do Maranhão. O Sampaio Corrêa é um clube de Saquarema, na região dos Lagos, município conhecido pelas ondas gigantes na praia e por receber anualmente a Liga Mundial de Surf. O modesto Galinho da Serra está pela primeira vez na elite carioca. Situação semelhante à do Vasco aconteceu com o Flamengo. A delegação titular do clube foi até os Estados Unidos e venceu o Philadelphia Union por 2-0 com gols de Pedro e Everton Cebolinha. E pelo Campeonato Carioca, as crias do Ninho empataram em 1-1 com Nova Iguaçu. Os outros 2 grandes clubes do Rio de Janeiro, Botafogo e Fluminense, venceram suas partidas. O tricolor carioca derrotou a Portuguesa por 2-1. Já o Botafogo venceu o Bangu por 2-0. E como tínhamos dito, também tivemos o Campeonato Paulista. Ô Igor, como que foi a estreia dos 4 grandes clubes do estado? É isso mesmo, Beatriz. O tão disputado Paulistão finalmente começou. Na Neoquímica Arena, o Corinthians venceu o Guarani de Campinas por 1-0. O gol foi marcado por ele, Ángel Romero. O paraguaio é acostumado a arrancar o grito de gol da fiel torcida em jogos complicados. E dessa vez, o camisa 11 anotou um golaço, um lindo voleio de dentro da área, sem chances para o goleiro.
E olha só, o atacante já era carinhosamente chamado de Cristiano Romero, em alusão ao astro português Cristiano Ronaldo. Imagina então depois desse gol. E em Novo Horizonte, no interior paulista, o Palmeiras saiu na frente do Novo Horizontino com gol de Rafael Veiga. Tudo se encaminhava para mais uma vitória do atual campeão paulista, quando no último lance da partida, o William Farias deixou tudo igual. E se eu conheço um pouco da torcida alviverde, já deve ter torcedor criticando o jeito do time jogar. Nem parece que nos últimos anos, os comandados de Abel Ferreira mandaram e desmandaram no Brasil e na América do Sul. E no sábado, o São Paulo venceu o Santo André por 3-1 no estádio do Morumbi. E em Ribeirão Preto, também no interior paulista, o reformulado Santos, cheio de caras novas, venceu o Botafogo por 1-0, com um belo gol marcado pelo recém-chegado Otero. Ô Igor, agora falando sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Hoje serão decididos os finalistas do torneio. Quem que você acha que passa? Olha só, Beatriz, na Neoquímica Arena, o sempre favorito Corinthians pega o surpreendente Novo Horizontino com apoio da sua torcida. E o Alvinegro tem tudo para garantir a vaga na final do campeonato. Mas do outro lado temos o Novo Horizontino, que pode mais uma vez surpreender, assim como fez com o São Paulo. Agora na Arena Barueri, duas camisas pesadas vão em busca da vaga. Esse jogo é mais equilibrado, pois o Flamengo perdeu suas principais peças da base para o time principal. E o Cruzeiro vem bem na competição e, na minha opinião, é o favorito no duelo de daqui a pouco. Tá certo, Igor. Muito obrigada pelas suas informações e uma ótima noite para você. E o Jornal das 18h30 termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Outras informações no Jornal das 22h. Eu e Alexandre Jaqueto esperamos por você. Uma ótima noite. Tchau.